Boa noite a cada um, a cada uma de vocês. É um prazer estarmos aqui no nosso segundo encontro, né? É o nosso segundo encontro do Evangelho à luz da psicanálise. Nós escolhemos o livro de Lucas, né? Nós não, eu escolhi o livro de Lucas e impus isso a vocês. E hoje nós vamos iniciar, na verdade, né? Na semana passada a gente fez uma introdução ao livro de Lucas, hoje nós iremos iniciar o livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 38, é onde Lucas faz o anúncio da nova história. Isso é importante demais, né? Essa introdução aqui ela é importantíssima, porque ela vai, é, ela vai fazer uma consonância com a proposta de Lucas de situar o que ele está dizendo dentro do tempo e do espaço. Ao contrário dos outros evangelistas que não estão preocupados nessa situação histórica, né? Haja visto o próprio Mateus, que começa com uma genealogia longa, extensa, né? João, que começa com um poema gnóstico, né? Lucas, ele pretende que a sua escrita seja uma escrita com o máximo de acuidade histórica. Por isso ele fala para o Teófilo que ele pesquisa entre as testemunhas oculares os textos que ele vai narrar. Então você vê que, de uma certa forma, a gente pode dizer do Lucas uma espécie de um historiador, né? Ele está ali buscando documentos, né? Provas documentais daquilo que ele vai escrever. Então, quando ele começa o anúncio da nova história, para mim isso é muito rico, sabe? Fazer a leitura de Lucas a partir dessa contextualização histórica é muito importante. Esse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 38, né, que é todo o capítulo, ele fala sobre essa, aliás, que é a parte do capítulo, ele fala sobre essa anunciação da nova história. Do versículo 1 ao versículo 4, fica claro a intenção de Lucas. Existe uma intenção, existe uma intencionalidade na escrita lucana, né? Ele começa o evangelho com um prólogo, explicando o seu método e a intenção, como ele pertence à segunda geração cristã, ou seja, ele não é daqueles que testemunharam de forma ocular, né, o que ele está escrevendo, mas ele é da segunda geração, então ele recorre à pesquisa, examina documentos já escritos, consulta os apóstolos, que para ele são os testemunhos oculares, e os evangelizadores que vieram depois, quer dizer, aqueles que vão ser os ensinadores, né, a fim de escrever as tradições sobre Jesus e sobre a igreja nascente. Como a gente falou, a obra lucana é uma obra em 2 volumes. Primeiro ele registra os Atos de Jesus, para depois ele registrar os Atos dos Apóstolos. Então, na verdade, são 2 livros de Atos, né? E aí, nesse desejo de fazer uma narração bem ordenada, ele acaba aplicando ao seu evangelho uma didática meditada e coerente. A obra dedicada a Teófilo, certamente uma posição de alguém que bancou, né? Porque para escrever naquela época você tinha que ter um patrocinador. Provavelmente Teófilo era foi quem patrocinou a obra, né? E a partir desse patrocínio difundir a escrita. Então a intenção lucana na verdade, a última intenção lucana é confirmar o ensinamento da igreja nascente. Então, assim, eu gosto do evangelho de Lucas por conta disso, ao contrário dos outros evangelhos, principalmente do evangelho de João, que surge na intenção de ser uma catequese, né? Ou seja, de ser um livro de base de ensinagem. Lucas não tem essa intenção. Então, o evangelho de Lucas é um evangelho que foge da intencionalidade catequista. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque, de uma certa forma, ele consegue escapar aos escrutínios teológicos que já estavam sendo amarrados naquele momento. A teologia de Lucas é outra.
toda a teologia lucana é uma teologia que aponta que Deus, que aponta a ação de Deus junto aos pobres. Né? Em Lucas, o evangelho lucano não só reconhece que existem os pobres, como Deus é aquele que, de uma certa forma, através de Jesus, responde ao suplício dos pobres. Então, no capítulo 1, no versículo 5 ao 25, o evangelho de Lucas, ele tem uma particularidade, porque ele começa e termina no templo. Né? É aí que o povo se reunia para suplicar, agradecer e louvar a Deus. É o tempo do rei Herodes Magno, cujo reino incluía a Judéia, Samaria, a Idumeia e a Galiléia. Como Abraão e Sara, né? Zacarias e Isabel são idosos. Isabel é estéril, o que representa assim o povo de Deus. O resto justo e fiel que esperava a libertação, conforme está lá em Sofonias, no capítulo 3 e 12. Eles são o povo pobre que, sem poder recorrer a mais nada, dependem apenas de Deus e do seu projeto para viver. Então, Zacarias e Isabel são de famílias sacerdotais, uma família numerosa que raramente podiam servir no templo. Né? Zacarias é sorteado, entra no santuário para oferecer incenso, e aí é que ele tem uma visão. Preste bastante atenção nisso, que eu vou falar sobre isso. Lucas, ele tem também uma dinâmica. Se ele aponta o homem, logo depois ele aponta a mulher. Né? Por exemplo, o evangelho de Lucas, eu já estou dando spoiler lá na frente, porque eu estou lendo Lucas e eu fico muito emocionado com a leitura de Lucas. Se um homem sai a semear, é a mulher, né? Quando Jesus diz assim, um homem saiu a semear, mas é a mulher que amassa o fermento. Então, olha que interessante no evangelho de Lucas. Sempre há o homem e sempre há a mulher. Nunca tem a exclusão, só o homem excluindo a mulher ou só a mulher excluindo o homem. Todas as vezes que Lucas invoca a figura masculina, ele logo coloca a figura feminina com o mesmo protagonismo. Porque se o homem é o que semeia o trigo, a mulher é quem faz o pão. É assim no evangelho de Lucas. Gente, isso é de uma riqueza que vocês não têm noção. Para quem trabalha com pautas feministas, isso mostra que, de uma certa forma, você tem no evangelho de Lucas uma correção da história. Sabe? E mesmo que não haja essa intencionalidade do autor. Não vou dizer que Lucas escreveu pensando, né, nessa reafirmação. O que a gente pode indicar aqui mesmo é uma certa inspiração divina. De um certo correção de rumo. Sabe? Se lá no Gênesis o espírito paira sobre a face das águas, é esse espírito que vai dando a correção ao rumo. Né? Talvez naquilo que o Jung chamaria de intuição. O Jung gostava muito dessa coisa da intuição, né? Ou talvez aquilo que de uma certa forma, é a Freud implicando na responsabilização do inconsciente. Não sei. Eu sei que tem alguma coisa aqui na escrita lucana onde ele, através da escrita, vai fazendo correções. Então, o anjo Gabriel é o mensageiro do templo da salvação. E traz a mensagem que é exatamente o início do evangelho. O anúncio é que Deus vai atender ao pedido de Zacarias. E é interessante porque o anjo, na fala do anjo, Deus se lembra. É muito bacana isso, Deus se lembra. E Isabel terá um filho que vai ser chamado João, que significa exatamente a piedade de Javé. É isso que significa a palavra João. Trazendo alegria a Zacarias é muita gente. Por quê? O anjo explica. O menino será grande diante do Senhor, ou seja, será inteiramente consagrado ao serviço de Deus. Como os antigos ascetas, não beberia bebida forte, está lá no livro de Números 6, 3 e 4, né? E como Jeremias, ainda no útero receberá o Espírito Santo para realizar uma missão profética, anunciar a conversão, reconduzindo muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. De uma certa apontava aí o retorno do movimento profetista. É muito interessante essa posição do anjo quando fala com Lucas, né? Aliás, quando fala com Zacarias, porque o que você tem aqui é o livro de Números sendo invocado naquilo que era uma especificidade dos nazireus, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, que Sansão era o nazireu,
alguém separado, da qual não podia determinadas coisas, ou seja, o sujeito, desde da sua idade muito tenra, selecionado, escolhido para uma determinada missão. Assim como foi Samuel, né, escolhido ainda criança, assim como é Sansão escolhido. Então, os nazireus, eles tinham uma certa particularidade. Existe um livro muito interessante que ele fala sobre o duplo chamamento. É um livro antigo, não me lembro nem o autor mais, que ele falava sobre algumas particularidades, pessoas que haviam sido chamadas, escolhidas para uma determinada missão, para uma especificidade. Isso é bacana, porque essa é a pergunta que o Freud vai fazer para o pastor Oscar Pfister. Eu vou até pegar o livro aqui, que é para falar mostrando a página. Eu gosto de mostrar a página. É a pergunta que o Freud vai fazer ao Oscar Pfister, que é o seguinte: por que eu, pastor? Por que logo eu? Cadê cartas? A questão... Gente, me dá um minutinho, que de longe eu não enxergo. Cartas, perguntas ao psicanalista, cartas, evangelhos egípcios, Freud, cartas, tá cheio. Outro dia alguém falou assim pra mim: por que você não separa antes? Falei, cara, porque essas coisas vêm na hora, essas iluminações assim. Eu me lembro dos livros que eu vou lendo, vem na hora. Olha aqui. Por que eu, pastor? Porque justamente era interessante que Freud, aqui, cartas de Freud a Oscar Pfister, né? Pfister era um pastor suíço, amigo de Freud, nessas coincidências, que não são coincidências, são incidências. O único amigo que nunca se afastou de Freud durante 40 anos, até a morte desse. Todos os amigos se afastaram de Freud, todos. Jung, Adler, todos eles. O único que não fez isso foi justamente o pastor. Olha que coisa interessante, né? E, inclusive, um que Freud disse assim, logo quando tem aquele caso do Jung, que os dois brigam, se separam e tal, o Oscar manda uma carta pro Freud, e o Freud diz assim, ué, você vai continuar comigo? Eu pensei que você fosse seguir o Jung, já que havia muito mais afinidade na escrita do Oscar Pfister com o Jung do que com o próprio Freud, né? Haja vista que Freud era ateu, Oscar Pfister um pastor, e o Jung falava exatamente na questão da espiritualidade, dessa coisa toda, né? Que inclusive divergia muito de Freud. E o Oscar Pfister falou, não, eu não teria motivo nenhum para seguir o Jung, já que quando eu vim para cá, eu vim para a sua psicanálise. E aí eles continuam, né? Continuam amigos, é uma amizade que dura por mais de 40 anos, embora seja uma coisa que eu sempre questiono, porque que na psicanálise, principalmente no Brasil, pouco se fala do Oscar Pfister, né? São poucos as obras do Oscar Pfister, inclusive traduzidas para o português. Parece que não há um certo interesse que se saiba que Freud era amigo de um pastor. E o Freud pergunta, por que eu? Porque logo eu, um judeu ateu, fui escolhido, né, para inventar a psicanálise, né, para criar essa coisa chamada psicanálise. Ele faz essa queixa de Freud é importante porque ele tá... Gente, Freud passava por processos depressivos intensos. Né? É outra coisa que pouco se fala também. Quando a gente vai ler a obra freudiana, Freud passou, né? E muita coisa do que Freud escrevia era resultado desses processos depressivos. Por exemplo, o luto que ele tem. Quando ele escreve o livro A Melancolia e Luto, né? Luto e Melancolia, ele havia acabado de perder a filha dele. E uma das filhas a quem ele tinha um carinho muito intenso. Né? Então, essas perdas, o próprio Freud disse que ele nunca se recuperou dessa perda da filha dele. Nunca se recuperou totalmente disso. Eu acho até que nenhum pai se recuperaria da perda de um filho, de uma filha, né? É uma coisa que eu não tenho nem palavras para explicar isso. Eu acho que quem mais próximo chegou disso foi o Chico Buarque de Holanda, quando fala que saudade é arrumar o quarto de um filho que já se foi. Então eu acho, sabe, você tem que arrumar o quarto de um filho que não mais está aqui, acho que isso
É terrível demais. Então, não sei se alguém se recuperaria disso, mas Freud, ele diz que ele nunca se recuperou totalmente disso. E ele passava por esse processo. E essa ruptura com Jung mexeu demais, porque ele chamava o Jung de príncipe herdeiro. Ele achava que o Jung seria, né? E não foi uma ruptura fácil. O Jung leva metade da galera com ele. Parece até ruptura de igreja, né, Oswaldo? Quando o pastor rompe, leva metade da igreja com ele. Mais ou menos isso que aconteceu. O Jung levou, né? Muita gente foi com Jung. E causou uma fissura na psicanálise que persiste até hoje. Né? Até hoje se persiste essa coisa de não se saber ainda o que é junguiano, o que é freudiano. Ainda tem gente que mistura, ainda tem gente que faz essas elucubrações, né? Então, assim, isso mexeu com Freud. E aí ele entra nesse processo depressivo, né? E quem ajudou ele nesse processo foi exatamente o Oscar Pfister. E aí ele coloca aqui, ó, em termos terapêuticos, olha que fala interessante. Essa é a carta, como a gente está gravando, essa é a carta de 9 de outubro de 1918, onde o Oscar Pfister onde Freud, né? Pfister é Freud, esse aqui é Freud. Caramba, calma aí. Freud a Pfister, são várias cartas que o Freud manda. Freud a Pfister. Ele diz assim, no finalzinho, em termos terapêuticos, eu só posso invejá-lo quanto à possibilidade de sublimação em direção à religião. Isso é Freud falando para Oscar Pfister, que invejava que ele tinha uma religião ainda para sublimar alguma coisa, e o Freud não tinha nada. E aí ele fala, em termos terapêuticos, eu lhe invejo nessa possibilidade de sublimação em direção à religião. Mas a beleza da religião certamente não pertence à psicanálise. Eu gosto de Freud disso, né? Ele, ao mesmo tempo que ele cede, ao mesmo tempo ele, levanta o peito, como se fosse uma espécie de um herói nórdico, né? Uma espécie de Beowulf, e fala, mas isso não é para mim, né? Isso não é para mim. Aliás, eu sou apaixonado pelos mitos nórdicos, principalmente pela lenda de Beowulf, né? O último herói. Vocês conhecem Beowulf? Conhece, Maria? Já ouviu falar Beowulf? Conhece, Oswaldo? A lenda de Beowulf? Rapaz, vocês devem conhecer. O restante está de câmara fechada. Joana, conhece, Joana? Conhece, né? Então, os mitos nórdicos são os mitos das quais o Tolkien se apoiou para escrever O Senhor dos Anéis. Então é a base do Senhor dos Anéis, né? Qual é a base do Senhor dos Anéis? Por exemplo, do Tolkien você tem a ideia do Grendel, você tem a ideia do dragão Fafnir, né? Isso vem dali dessa base ali dos dragões, vem ali do Beowulf. E o Beowulf é uma canção mais antiga que faz parte também de um conjunto de mitos nórdicos. Entre eles está o Anel dos Nibelungos, né? O Anel dos Nibelungos que traz a história da Siegfried, né? Que traz a história da mulher invencível, né? Que ninguém conseguia vencê-la em guerra, só quem venceu ela foi Siegfried. Né? E o Édipo ali, essa história ali é fantástica, tem todo um Édipo amarrado ali, embora não seja grego, né? Mas tem uma coisa fantástica ali nessa coisa do Siegfried, o Anel dos Nibelungos, né? E tem outro tema agora que eu não estou lembrado não, que esse conjunto de mitos nórdicos é a base para o Tolkien criar o Senhor dos Anéis. Então é muito interessante. E tem muito essa coisa, né, do herói, que o herói era uma espécie, era vamos dizer assim, o mais próximo que o humano podia chegar dos deuses, né? Por isso toda aquela coisa da entrada em Valhalla, né? Gente, a ópera de Richard Wagner é toda apoiada nos mitos nórdicos. Inclusive tem lá o Percival. Tem um dos temas que eu gosto muito, tem até aqui, eu tô com o Wagner aqui do meu lado, que eu gosto muito de Wagner. Eu sou antigo, ainda sou da época dos CDs. Por exemplo, você tem a Valquíria, né? A cavalcada das Valquírias, que é dos contos nórdicos, né? A abertura em Ré maior, quando ele vai falar do Lohengrin, que é toda a base dos Nibelungos, né? O idílio de Siegfried,
Que inclusive é essa abertura do Siegfried que vai abrir o filme 2010, Uma Odisseia no Espaço. Aquele filme. É Siegfried. Entendeu? É a abertura ali, que é o que vai abrir o filme A Odisseia no Espaço. O Navio Fantasma, né? E não é à toa também que tanto Freud quanto Nietzsche eram apaixonados pela obra wagneriana. Né? Tolstói também era apaixonado por Wagner. Né? Wagner é considerado assim o apogeu da música clássica alemã. Assim como era o orgulho da música clássica alemã. Ele impõe um estilo, ele renova um estilo que você só tem em Wagner. Assim como você não tem uma outra filosofia igual a de Nietzsche. Assim como você não tem uma outra coisa igual Freud. Entende? Tem esse certo orgulho, né? Nessa pegada toda aí, e essa galera toda tá amarrada. Mas vou voltar aqui, porque eu viajo demais. Então é natural e pode permanecer assim, que na terapia nossos caminhos se separem. Aí ele vem, bem à parte. Porque nenhum de todos esses devotos criou a psicanálise. Porque foi necessário esperar por um judeu completamente ateu, com saudação cordial, seu velho, Freud. Você vê que a forma de falar é uma forma muito amigável. E aí o Pfister responde a ele em novembro. Quer dizer, ele manda a carta em outubro e o Pfister responde no dia 29 de outubro também, 29 de outubro. 29 de outubro de 1918, quer dizer, responde 20 dias depois. Por fim, a pergunta: por que não foi um devoto, mas um judeu ateu que descobriu a psicanálise? Ora, porque devoção ainda não significa gênio de descobridor. E porque os devotos, em boa parte, não foram dignos de produzir esses resultados. Aliás, eu quero dizer o seguinte: o Senhor, primeiramente, não é judeu, que lamento muito na minha admiração desmedida de Amós, Isaías, Jeremias, do poeta Jó e de Eclesiastes. Até porque o Freud, ele não se caracterizava como um judeu no sentido religioso. Por isso ele fala de judeidade. Então o Oscar Pfister diz: eu lamento muito que o senhor não se enxergue como judeu, dentro desse aspecto religioso. Já que, aí ele coloca: eu tenho muita admiração pelos profetas judaicos. E em segundo lugar, o Senhor não é ateu. Nossa, isso aqui eu acho maravilhoso. A porrada que o Oscar Pfister dá no Freud, assim, coisa de amigo para amigo, né? Primeiro, você não é judeu, o que lamento muito. Segundo, você não é ateu. Pois quem vive para a verdade, vive em Deus. E quem luta pela libertação do amor, e o Pfister era aquele cara igual o Freud, mesmo nível. E quem luta pela libertação do amor, segundo a carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 16, permanece em Deus. Se o Senhor se conscientizasse, experimentasse a sua inserção nos processos mais amplos, o que a meu ver é tão necessário como a síntese das notas de uma sinfonia beethoveniana para formar a totalidade musical, eu gostaria de dizer também do Senhor: jamais houve cristão melhor. Tem noção do que é você ouvir? Do que você pegar uma carta dessa de um homem, enviado para Freud e dizer: eu quero dizer, nunca houve um cristão melhor do que o Senhor. O Senhor não é ateu. E ainda cita o Evangelho. E eu estou dizendo isso de acordo com a Bíblia. Está lá, 1 João 4,17. Quem vive pela verdade, vive em Deus. Quem luta pela libertação do amor, permanece em Deus. Acabou. Gente, isso aqui é o âmago do cristianismo. É disso que Lucas está falando. Por isso que Lucas começa com o templo e termina com o templo, para mostrar que Deus não estava no templo. Em Lucas, o tempo todo, Deus não está no templo. Deus está com o profeta. E que profeta? Não é um profeta qualquer. Porque se no templo tem os sacerdotes, o profeta estava no deserto. Porque o profetismo, o movimento profetista, da qual João é o último, Jesus vai dizer, era um movimento que surge para denunciar os descaminhos dos governantes. Até então, o último a exercer
sacerdócio e o último líder teocrático é Samuel. Samuel é o último líder teocrático. O povo se reúne e pede para Samuel um rei. E Samuel fala, olha, vocês querem um rei? O rei vai trilhar outros caminhos. E eles falam, não, nós queremos um rei. Então Samuel vai e unge Saul, que se torna, então, o primeiro rei de Israel, né? E aí a sequência, Saul, e aí vem Davi, aí vem Salomão, e aí vem aquela sequência de reis. Todos eles, em algum momento, vai provocar descaminhos, né? Mesmo aquele que é apontado como homem segundo o coração de Deus, ainda assim esse comete adultério, comete estupro, porque o que ele faz com Betseba é o estupro. A gente precisa dar nome às coisas. A mulher está lá tomando banho, coisa que as mulheres faziam, e Davi, em vez de estar na guerra, tá olhando, tá ocioso. E manda chamar a mulher, estupra ela e depois manda matar o marido. Isso é o quê? Isso é o rei. Isso é a vassalagem, né? Isso é a subalternização dos outros. E aí, para que houvesse um equilíbrio, você tem, então, em Samuel, também a consagração dos profetas. Porque se Samuel é aquele que é o último da origem, né, da ordem de Moisés, né? Então você tem Moisés, Josué, o juiz, Eli vem Samuel. Então Samuel é o último juiz. A partir de Samuel você tem os reis. Aí Deus faz com que Samuel levante profetas. Samuel não só levanta, como Samuel funda uma escola de profetas. Samuel funda. O que quer dizer que os profetas eles eram ensinados a serem profetas. E qual era o objetivo de ser profeta? Era exatamente ser um equilíbrio diante dos erros cometidos pelos reis. Não é à toa que o profeta que vai denunciar o descaminho de Davi é exatamente alguém que é seu amigo desde a infância, escolhido também por Samuel. Porque se Davi é o rei ungido por Samuel, Gate, né, ou Natã é o profeta também ungido por Samuel. E o texto diz que Natã chega para Davi, e como é que se fala para um rei, né? Que há um perigo de você dizer o que o rei não quer ouvir, o rei manda cortar a tua cabeça. Então o que é que Natã faz? Olha a estratégia de Natã. Natã conta uma história, conta uma parábola. 2 fazendeiros, né? Um que tinha muitas ovelhas e um que só tinha um. Esse que tinha muitas foi lá, atravessou, pegou esse que só tinha um, pegou essa ovelha do cara e matou. E aí ele joga para Davi. O que é que você faria com um homem desse? Davi dá a sentença. Um homem desse provavelmente merece morrer. Aí Natã olha para Davi, né? Naquele caso, olho no olho, e fala: você é esse homem. Você é esse homem. E aí Deus manda te dizer: olha, você é rei, você é dono de tudo. Mas o homem tinha a única mulher, tinha a esposa dele lá. Você foi, atravessou, matou o homem e pegou a esposa dele. E agora? O que é que a gente faz? Porque você acabou de dar a sentença. A sentença é a morte. Então veja que o movimento de profetas não era um movimento para passar a mão, sabe, na cabeça de reis. Ser profeta é aquilo que Jeremias disse, era estar na fenda, era estar na brecha. De um lado o rei, do outro o povo, o profeta no meio. É aquilo que Jeremias vai dizer que é o atalaia. O que era o atalaia? O atalaia era o cara que ficava numa torre bem alta para enxergar os inimigos. Por que ele ficava numa torre bem alta? Porque quando ele enxergava os inimigos, isso dava um tempo para o povo fugir. Se o atalaia falhasse, o inimigo já estava na porta. Aí morria todo mundo. Então a função do atalaia era enxergar o problema antes que o problema estivesse na porta. Era fazer mais ou menos o que alguns de nós fizemos. Quando lá em 2013 a gente disse: isso é golpe. Isso é golpe. Fala, pode falar. Tá saindo som? Tá saindo, Oswaldo. Ah, que bom. Parece que o profeta ele tem uma coisa meio do artista. Sim. Você falando, né? Está no meio, está na brecha, capital que está flutuando, né?
O psicanalista também, Freud não diz para o Oscar Físico, o psicanalista é o sujeito que está no meio, do lado da religião, do outro lado da ciência. O psicanalista, no meio. Porque o que, que a gente capta, Oswaldo? O que, que o psicanalista capta? Inclusive, eu acabei de escrever um texto sobre isso. O lapso, o ato falho, o tropeço. Entende? O não dito falado pelo inconsciente. Uhum. É disso. Esse é o profeta. O profeta está dizendo, ó, a gente falou lá em 2013, isso é golpe. E o que, é que as pessoas dizem? Não, isso é a revolução política, isso é a mudança, isso é golpe. Eu me lembro que eu até brinquei que eu falei assim com um grupo de amigos, eu falei, gente, tem rabo de... Isso me lembra a Brizola, em 89, dizendo, tem rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem boca de jacaré, e não é jacaré. Entende? E aí em 2018, quando a gente falou, não vai dar certo, esse cara é genocida, apostaram nele. E aí tá aí. Entende? Aí agora todo mundo tá querendo tirar foto, todo mundo agora faz o L, todo mundo faz a coisa toda. Por que não? Por que não lá atrás? Porque deixar chegar onde chegou, ocupar os espaços que ocuparam e fazer o que fez. Porque faltou o atalaia. Porque faltou alguém que dissesse: o inimigo vem aí. E essa fala prepara o povo para quando o inimigo chegar, o povo está preparado. É isso. Essa é a função do atalaia. Essa é a função do profeta. É o sujeito que Jeremias vai dizer. Não é uma função fácil, porque o sujeito é o sujeito que fica no meio. É uma posição de angústia. Ele nem pode, ele nem se identifica com um lado e nem se identifica com o outro. Ele está no meio. E o povo tem a tendência de pedir um rei, né? E o povo continua pedindo o rei. Né? É isso aí. Né? E aí o profeta dizendo, mas ele vai abusar das mulheres de vocês. Não tem problema. Vocês vão ter que trabalhar dobrado para sustentar ele. Mas não tem problema. A gente quer um rei. A gente quer o Messias. A gente quer um Salvador. É isso, né? A gente quer ele. Então, o Freud, ele é esse sujeito que encontra no Oscar Pfister um apoio emocional para esse momento que ele está atravessando. Né? E aí, quando ele fala para o Oscar Pfister sobre por que eu? Né? E aí o Oscar Pfister responde, né? Quase que uma missão, porque não tem outro. Essa é a resposta do Oscar Pfister. Por que eu? Olha Moisés perguntando, por que eu? E Deus fala, porque não tem outro. Entende? Olha o profeta Isaías. Por que eu? Porque não tem outro. Né? Olha o João Batista, quer dizer, todos esses homens. O Freud responde a mesma coisa para o Oscar Pfister. Por que eu? Entre tantos devotos. E ele fala, porque não tem outro. Outro em que sentido? De que você, ou é você? Não, não tem outro que esteja tão comprometido com aquilo que acredita, pautado pela ética. É isso que o Oscar Pfister diz. Oscar Pfister fala, porque o Senhor tem um comprometimento tão intenso que é necessário para que isso aconteça. Para que isso aconteça, é preciso que haja alguém que esteja comprometido de forma intensa. Entende? Comprometido em que sentido? Olha, eu vou te dizer. Comprometido no sentido de não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Que é a proposta de Deus para Josué. Quando ele fala, se esforça, tenha bom ânimo, eu vou estar contigo, e você vai até o fim atravessar o povo. Não te afaste para a direita, nem te afaste para a esquerda. Cumpre o seu objetivo. Vai embora. Entende? É a mesma de Jeremias. Olha, gente, de Jeremias é um dos profetas assim que eu gosto demais. Jeremias chega para Deus e se queixa. Senhor, eu não estou aguentando. O povo é muito corrupto, os sacerdotes roubam muito. E o rei, misericórdia. E se eu for denunciar essa galera, eu vou morrer. E aí, Deus deixa Jeremias se queixar. Gente, são 30 capítulos Jeremias se queixando. 30 capítulos Jeremias se queixando. Quando Deus resolve falar, que é lá no capítulo 31, 32 ou 33, não sei nem qual é o capítulo, mas eu sei que é lá à frente, Deus escuta. Quando interfere, a fala de Deus é essa. Ora, deixa eu falar uma coisa para você, Jeremias. Se você... Olha que fala fantástica. Se você se cansa com os que correm a pé, como irás competir com os que vêm montados a cavalo?
Traduzindo, se você está sentindo-se fraco com esses sem vergonhas aí, quando vierem os verdadeiros inimigos, como é que você vai combater? É isso. Se você está se sentindo, se você não consegue lidar com os mequetrefes, quando vier os genocidas, quando vier os nazistas, quando vier os fascistas, como é que você vai combater? Que foi o que Deus disse para Jeremias. Se você se cansa com os que correm a pé, como poderás competir com os que correm a cavalo? Forte isso, né, gente? Como poderás competir com os que correm a cavalo? Qual foi a resposta de Jeremias? Eu estou aqui, Senhor. Me prepara para correr com os cavalos. É isso. Correr com os cavalos é fazer o que nós estamos fazendo aqui. O fascismo só chegou ao nível que chegou no Brasil porque nós nos cansamos com os que corriam a pé. Deixamos para outro fazer, achava que a luta não era nossa, que havia gente mais competente que a gente. E não é isso, gente. Não é isso. Somos nós. Democracia é do povo, para o povo e pelo povo. Não é dos governantes, pelos governantes ou para os governantes. É do povo, pelo povo e para o povo. Isso é democracia. Então somos nós. Somos nós. Naquilo que o Martin Luther King vai implicar. Que o problema não é, o mal não é a coisa feita pelos maus, mas é o silenciamento dos bons. Daqueles que deveriam fazer, mas não fazem porque esperam pelos outros. É isso. Então, Zacarias, olha, continuando aqui. Será como o profeta Elias, cuja volta todos esperavam, pois ele iria preparar a era messiânica. João, portanto, será Elias, para preparar para o seu Jesus um povo bem disposto e acolher o Messias que traz a harmonia e o discernimento da justiça que leva à vida. Zacarias duvida e pede um sinal. Isso aqui é bom. Grave isso aí. Mas o anjo o castiga por não acreditar. Deixa ele mudo. Quando sai do santuário, as pessoas compreendem que ele tiver uma visão. Depois volta para casa. Fora de Jerusalém, Isabel engravida. A exclamação dela é a do povo pobre, porque a esterilidade era vista como humilhação pública, ou castigo, conforme está o livro de Gênesis e Levítico. É a figura do pobre, é do povo que não tem mais saída se não confiar na intervenção de Deus para o libertar da humilhação em que vive. Como se fosse um castigo de Deus. Lembra que a gente falou no nosso primeiro encontro sobre a teologia da fatalidade, né, que pregava que o povo vivia era o castigo de Deus, quando na verdade não era o castigo de Deus. Portanto, é através do próprio povo pobre que Deus vai agir, preparando para o tempo da libertação e da vida. Então é a partir desse povo pobre que Deus vai agir. Quando a gente fala dessa questão, eu separei aqui algumas coisas para falar com vocês. Com o Evangelho de Lucas, quando a gente vê a aparição do anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, né, dessa anunciação do menino que vai ser João Batista, o menino consagrado para o serviço da preparação, João, por exemplo, fala do João Batista, né, o Evangelho de João, dizendo que Deus mandou um mensageiro, um homem chamado João, para falar a respeito da luz. Zacarias estava no templo oferecendo incenso. Ao avistar o anjo ao lado do altar, ele fica perturbado, pois seu pedido estava sendo cumprido. Só que aí ele pede um sinal para confirmar a proposta do anjo. Então ele duvida do mensageiro. Lucas quis mostrar para a comunidade, né, com essa escrita, que a espera do povo pela libertação vale a pena, mesmo diante da angústia de não conseguir a transformação pela ganância dos dominadores. O povo deve continuar com a chama acesa, né? O incenso significa isso. A chama tem que continuar acesa, clareando um ponto a ser seguido, pois a recompensa não tarda. A esterilidade de Isabel é a humilhação do povo de Israel, né? Pobre, descrente, sem direitos, manipulados, atordoados pela escravidão do trabalho. A esterilização de Isabel é um significante daquele que não tem direito ao fruto, daquele que não tem direito à terra. Entende? Você tem aquela música do Chico Buarque de Holanda, quando ele diz que
que o único momento em que o pobre recebe terra é quando morre, que é a parte que ele cabe nesse latifúndio, né? Aquele pouquinho de terra que ele recebe ali na hora da morte. Então, esses símbolos, esses significantes, né? A esterilização, né? Zacarias acendendo incenso, ou seja, a luz que de uma certa forma tipifica uma esperança que se mantém acesa, mesmo que aquele que acende não esteja tão crédulo de que isso vai acontecer, que era o caso de Zacarias. Isabel, aquela que é estéril, ou seja, Isabel tipifica o pobre, aquela que não tem direito ao que planta, aquela que não tem direito à terra, aquela que não tem direito àquilo que produz, porque de uma certa forma está atordoado pela escravidão. Então, o que a gente tem aqui na leitura lucana? A gente tem um contexto político. É disso que Lucas está falando. Lucas está evocando um contexto político que marca a opressão do rei Herodes. Tudo é do rei Herodes. Ao povo, nada. Ao povo, a esterilidade. Entende? Ao povo, uma vida sem esperança. Lucas invoca nesse primeiro capítulo exatamente uma condição política que centralizava em Herodes, né, a política, a economia, a cultura e a religião, através dos sacerdotes. Então, ao povo, é apenas a situação humilhante. Apenas isso. Então, quando você está cercado pela angústia e pelo sofrimento, né, a única coisa que ela ainda mantenha a chama acesa é a esperança. Essa esperança, pautada numa fé, né, alicerçada no amor. Esse amor que se mantém. Daí, né, embora Isabel seja estéril, Zacarias não a abandona. Então, tem ali um laço de afeto. E embora ambos sejam idosos, ambos continuam acreditando. Olha a fé, pautada no amor. Por isso, Zacarias acende o incenso, que é o significante da esperança. Paulo deixa bem claro: esperança, fé e amor. O maior destes é o amor. Por que o amor é o maior? Porque a Berrux implica que é quem produz a cura. Berrux vai dizer, o amor... O que podemos falar sobre o amor? Bom, o amor cura. É só isso. O amor cura. Então, essa cura do amor, ela é apresentada no Evangelho de Lucas dentro desses acontecimentos onde, ao invocar a posição política, Lucas também equaciona o gênero, naquilo que eu falei com vocês. Ao mesmo tempo que a proposta é contextualizar a política, e o contexto político é o povo sendo saqueado, um povo sendo oprimido, ao mesmo tempo Lucas vai trazendo, de uma certa forma, ele apresenta uma forma equitativa quanto ao gênero. Ele vai colocando os acontecimentos relacionados a Jesus de uma maneira em que os homens e as mulheres são partes desse processo, né, de salvação de Deus. Ninguém fica excluído do reino. A proposta do reino, que nós falamos da semana passada, é a integralização de quem não está integrado. Então, se o sujeito não está integrado à sociedade, ele é reintegrado à sociedade. E se o sujeito não está integrado com ele mesmo, ele também é integrado a ele mesmo. Então, a proposta é integração pessoal, integração social, através do quê? Desse equitativo de gênero. Então, ele faz uma equiparação de relato. O homem que planta o grão de mostarda e a mulher que usa o fermento. O homem que procura a ovelha perdida e a mulher que procura a moeda perdida. O filho único da viúva e a filha única de Jairo. Entende como é que ele vai trabalhando? Nesse equitativo de gênero, né? A cura no sabro da mulher encurvada e a cura do homem no sabro com hidropsia. Então, duas listas, né? Com as pessoas que seguem Jesus. Uma de homem, está lá no Lucas capítulo 6, e outra de mulheres, Lucas capítulo 8. Ele faz duas listas das pessoas que seguem Jesus. Lucas é o único que vai escrever sobre mulheres que seguiam e serviam a Jesus com seus bens.
Ele faz uma lista de homens que seguem Jesus e faz uma lista de mulheres que seguem Jesus. Ele é o único que faz isso. Então, o texto, por exemplo, esse texto aqui, né, que a gente está lendo, ele vai evocar algumas questões que são muito importantes. Por exemplo, o lugar. Né? Quando a gente fala do lugar, a gente está falando desse ambiente, que é o ambiente do sacerdócio, né? É um ambiente onde, de uma certa forma, você tem ali um representante do Antigo, né? Do Antigo Testamento. Lucas, ele faz ali a junção dos dois, que ao mesmo tempo que você tem o sacerdócio Zacarias, que representa o Antigo, você tem Isabel grávida, que representa o Novo. Zacarias representa o Antigo. E o que é que Deus faz com o Antigo? Emudece. Olha que coisa interessante, né? O Antigo fica mudo, para que o Novo agora possa falar. Esse é o significante. Zacarias sai dali emudecido pelo anjo. Enquanto isso, Isabel canta. Vocês estão entendendo a riqueza das metáforas que estão presentes em Lucas? O homem, o Zacarias, o sacerdote, o representante do Antigo Testamento é silenciado, é emudecido por Deus. Logo em sequência, você tem Isabel cantando. A mulher é quem fala. Porque se lá no Antigo Testamento Javé não fala com mulheres, e só os homens podem falar, no Novo Testamento são as mulheres que cantam. É delas que vão vir o reino de Deus. Se lá no Antigo Testamento é a partir da mulher que o pecado entra no mundo, é no Novo Testamento a partir da mulher que nasce a graça. Se lá no Antigo Testamento a mulher é a queda, no Novo Testamento a mulher é a restauração. Gente, isso é fantástico demais, sabe? O que você tem no Novo Testamento é a mulher sendo colocada no nível nunca antes colocado em toda a história da teologia bíblica. É Maria sendo chamada a mais agraciada de todas. É o canto chamado o Benedicto, né? O canto do bendito. São os anjos dando glória no céu, porque as mulheres estão cantando na terra. Isso é fantástico demais, sabe? Essa anunciação que é feita a partir das mulheres. Então, Lucas vai mostrando isso, sabe? A partir desse segmento, né? Dando continuidade aqui, você tem, então, uma casa, né? Nesse paralelo, você tem o anúncio do nascimento de João, né? E depois você tem também o de Jesus, mas salientando, claro, a superioridade de Jesus. Quando a gente vai falar dessa superioridade de Jesus, é interessante que o mesmo anjo que anuncia a Isabel a vinda de João Batista é o mesmo anjo que anuncia a Maria a vinda de Jesus, o anjo Gabriel. O anjo é o mesmo, né? O mesmo anjo saúda com o anúncio da chegada da era messiânica. Maria fica preocupada. O anjo explica que ela conceberá e terá um filho, né? Ela conceberá e terá um filho. Esse filho vai ter o nome de Jesus, que significa Javé salva. Para quem não sabe, Jesus, né? Na verdade, o nome hebraico é Yoshua ou Josué. É o mesmo nome. Josué, Jesus, Yoshua, é o mesmo nome, que significa Jesus salva. Né? Que era o nome, inclusive, lá do profeta Isaías. E agora vem o ministério de Jesus. Ele é o Messias, que Israel chamava de filho adotado por Deus, e herdará o trono do rei Davi. Em outras palavras, o Messias esperado, ele nasce dos pobres, porque é dos pobres que vem a salvação. Jesus não podia nascer de um outro lugar. Jesus é a anunciação do reino, de que o reino de Deus se dá através dos abnegados. Jesus não podia nascer do branco. Jesus não podia nascer do rico. Jesus nasce de quem? Jesus nasce na Palestina,
né, a partir de uma família pobre, despossuída, para mostrar que a libertação do povo vem de Deus. Maria põe uma dificuldade, né? Como vai acontecer isso se ela é casada? Ela não mora com seu marido, segundo o costume. O anjo, então, aprofunda mais ainda o mistério de Jesus, que conceberá por obra do Espírito Santo, fonte de vida, que vai descer sobre Maria, e o poder de Deus Altíssimo, que realiza os milagres, vai cobri-la com sua sombra, com a nuvem que manifestava a presença de Deus, o santuário do deserto. Por isso, Jesus não será filho de Deus por adoção, como os reis de Israel. Ele será santo, isto é, inteiramente consagrado a Deus, porque será o próprio Filho de Deus. Esse é o ponto mais alto de todo anúncio. Jesus é o Messias, o próprio Filho de Deus que trará a salvação. Trazem o sinal, né? Os versículos 36 e 37 desse capítulo traz o sinal que confirma a mensagem. Isabel também concebeu, apesar de idosa estéril, pois para Deus nada é impossível. De fato, quem de nós, diante da situação da maioria do povo pobre, poderia sequer imaginar que é do meio do mesmo povo que Deus vai suscitar o anúncio de uma nova era. E mais ainda, a realização dessa era de justiça e paz, para que todos tenham vida. Então, o Evangelho de Lucas testemunha que Deus está com os pobres e, respondendo à súplica deles, faz brotar do seu meio a salvação esperada. Apesar da cena não estar diretamente interessada na pessoa de Maria, suas palavras finais mostram a atitude que todos nós devemos ter em relação a Deus. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Todos nós devemos ser instrumentos dóceis na mão de Deus, a fim de que ele possa realizar a salvação que tanto esperamos. E aí, algumas questões eu quero trazer aqui nesse texto, esse resumo do capítulo 1 até o versículo 38, né? A partir do versículo 39 até o 80, a gente vai estar falando já de uma outra contextualização, que se primeiro momento a salvação vem dos pobres, no segundo momento, os pobres reconhecem a ação de Deus. Então hoje, né, nós vamos ficar no primeiro ponto, né, do capítulo 1, que é do versículo 1 ao 38. Vai marcando na Bíblia de vocês. Do 1 ao 38 é o anúncio da nova história. Né? É dos pobres que vem a salvação. Do 39 ao 80, não basta vir a salvação. É preciso que os pobres reconheçam a ação de Deus. É o que a gente vai falar no nosso próximo ponto. Os pobres reconhecendo a ação de Deus. Eu quero implicar com vocês em algumas questões aqui que eu separei, né, para trazer a partir disso. Primeiro, é que é esse evangelho apresentando essa questão bem específica, né? Um dos legados de ensino do teólogo Dietrich Bonhoeffer, aliás, vou até pegar o livro aqui, eu acho que eu estou com o livro dele aqui, que eu havia separado, tá, só pegar aqui. Bonhoeffer. Bonhoeffer é um clássico esse aqui é o clássico dele, Cartas e Anotações escritas na prisão, né? É um dos teólogos assim que eu tenho muita admiração mesmo. Resistência e Submissão, que é esse livro aqui. É um tijolo, vocês veem aqui, é um livro de 700 páginas. É um documento dos últimos anos de vida de Dietrich Bonhoeffer, onde ele troca correspondência com a sua família e o seu amigo Eberhard Bethge, né, onde ele faz apontamentos teológicos, onde ele faz poemas surgidos na prisão. Olha a arte como resistência aí, o meu amigo Oswaldo. E onde ele se encontrava devido ao seu engajamento na resistência contra o regime nacional socialista alemão. Para quem não sabe, Bonhoeffer é um dos teólogos que nega uma cátedra nos Estados Unidos. Ele era um professor de teologia alemão. Ele nega uma cátedra, ele recebe uma cátedra para ser professor nos Estados Unidos. Ele nega isso porque ele diz que não conseguiria ficar bem com a sua consciência se ele, como alemão, não estivesse na Alemanha lutando contra os nazistas. É muito forte isso. Naquele filme Bastardos Inglórios, você tem embora o filme não seja histórico, né? É uma ficção, mas você tem ali no filme uma construção de um atentado à bomba numa tentativa de matar Hitler. Essa
parte ela é verdadeira. E um dos autores desse atentado é o Dietrich Bonhoeffer. Então, ele é polêmico, né? Porque o Bonhoeffer, ele não só é o cara que ele acredita que ele teria que estar lá, ele fala assim, eu não saberia lutar contra o fascismo distante dele. Eu sou alemão. Eu preciso estar na Alemanha lutando contra o fascismo. Como ele é desses que acredita que a luta ela é pragmática. Ela vai até o último nível. Inclusive até nesse nível dele arquitetar um projeto aí, né? Em suma, ele se torna o inimigo número 1 da Alemanha, porque não só a escrita teológica dele é extremamente inteligente e faz frente a todos os teólogos que estavam ali na Alemanha defendendo o nazismo, o Bonhoeffer vai se colocar como um escritor ferrenho contra a teologia cristã, que no primeiro momento abraça o nazismo, como também ele vai tornar público aos outros países e aos outros teólogos o que estava acontecendo ali na Alemanha. Então, quando ele é preso, né, ele vai ser preso, o Hitler dá a seguinte ordem: ainda que a guerra acabe, ainda que eu morra, matem Dietrich Bonhoeffer. E é exatamente isso que acontece. Dietrich Bonhoeffer vai ser fuzilado, se eu não me engano, alguns dias depois que a Alemanha havia se rendido à Segunda Guerra Mundial. Havia se rendido aos países ali que fizeram aliança. Né? Nesse desejo de não deixem o Dietrich Bonhoeffer vivo. Então você vê o nível, né? Olha a frase dele. Força que jamais cede o futuro ao adversário. Dietrich dizia que o teólogo, né? Ele faz uso da força que jamais cede o futuro ao adversário, mas reclama o futuro para si. Quem tem direito ao futuro somos nós, e não o adversário. E assim, seus registros devem ser lidos a partir das perspectivas com que foram formulados, com vistas à futura geração, como trabalho em favor de um futuro melhor em função do futuro da igreja. Era disso que se tratava. Ele diz assim, Deus me colocou aqui para que haja um futuro para a igreja na Europa. Porque como é que a gente poderia falar de futuro para a igreja, Oswaldo, depois de praticamente toda a igreja cristã ter se aliado ao nazismo? Entende? Às vezes eu falo isso e os meus amigos não me compreendem. Eu falei, gente, Dietrich Bonhoeffer foi o teólogo que Deus levantou para que a teologia cristã continuasse existindo depois de Hitler. Porque o catolicismo abraçou Hitler. Os evangélicos abraçaram Hitler. As igrejas protestantes abraçaram Hitler. O que não é diferente aqui no Brasil. A igreja presbiteriana fechou com o Bolsonaro, a igreja batista fechou com o Bolsonaro, a igreja evangélica fechou com o Bolsonaro, a igreja adventista do sétimo dia, embora escrevesse um documento dizendo que a igreja não se envolvia com política, convidou Milton Ribeiro para uma palestra, um ministro da educação de 1 ano e alguns meses, e nunca convidou Haddad, que foi ministro por 8 anos, para dar uma palestra na Unesp em São Paulo, que é da igreja adventista, onde também dialogou o Hamilton Mourão, vice-presidente. Quando o Haddad foi prefeito de São Paulo, nunca foi convidado. Quando o Haddad foi ministro da Educação por 8 anos, nunca foi convidado. E é desse mesmo núcleo teológico da Unesp que vai surgir o pastor da igreja adventista, que essa semana lá em Rondônia, no culto, faz uma saudação nazista. Nem Hitler com toda a sua glória. E aí faz a saudação nazista. Isso não é um acaso, entende? E da onde que ele está? Pastoreando em Mato Grosso, que foi o estado que deu a maior representação de voto para o Bolsonaro. Essas coisas não são um acaso. Essas coisas são um lapso. Eu escrevi exatamente isso hoje. Está no meu Instagram. Foi sem querer. É o lapso. É o tropeço. É o que Lacan diz, o dito é um fato pelo fato de ser dito, mas eis o tropeço. É o tropeço. É aquilo que o Freud implica que não fica escondido, porque o inconsciente denuncia pela ponta dos dedos.
Então, o Dietrich Bonhoeffer é esse teólogo que Deus levanta, é esse profeta que Deus levanta em plena Segunda Guerra Mundial, em plena ascensão do nazifascismo, para que houvesse um futuro para a igreja. É disso que esse nosso movimento aqui se trata. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos pensando um futuro para a igreja brasileira. Nós estamos pensando o futuro para a teologia, depois que tudo isso se passar. Um futuro para que a gente não se envergonhe quando alguém nos perguntar, vocês são cristãos? E a gente possa dizer, sim, eu sou cristão. Sabe? Eu até costumo dizer, eu não sou cristão progressista. O pessoal fala assim, porque os cristãos progressistas... Eu falei, não sou cristão progressista, porque eu também não acredito em cristão conservador. Existem os cristãos e existem os outros. Jesus era um progressista, que a gente vai ficar nessa discussão de quem é progressista. Não, Jesus é a ruptura com o Antigo Testamento. E ser cristão é isso, é o que Oscar Pfister disse para Freud. É aquele que pauta pela verdade e, acima de tudo, está baseado no amor. Esse é o verdadeiro cristão. E qual é a igreja, Jairo? A igreja é a de Tiago. A verdadeira religião que Deus o Pai quer é esta: cuidar dos necessitados em suas necessidades, viver pautado na verdade e afastar-se do mal. Se você pratica isso, essa é a verdadeira religião. O resto é o resto. É disso. Então é o resgate disso que a gente está aqui rascunhando. Então, quando o Dietrich Bonhoeffer deixa um legado, o legado dele é que a comunhão que Deus permite entre os seres humanos é uma comunhão que está na ética, na dimensão da ética, da fé, da sociologia, da filosofia, da política e da antropologia. Diante da situação dos sofrimentos humanos provocados pela guerra, né, Dietrich propõe uma leitura nova, não a partir das decisões judiciais, mas da justiça. Enquanto as decisões legais do judiciário significam poder, a justiça significa igualdade. Para chegar ao entendimento, é preciso rever conceitos e aprendizagem. Segundo Dietrich Bonhoeffer, né, uma experiência de valor incomparável continua sendo uma experiência de valor incomparável termos aprendido a olhar os grandes eventos da história do mundo a partir de baixo, da perspectiva dos excluídos. É essa perspectiva que Dietrich Bonhoeffer invoca. A gente precisa aprender a ler o Evangelho a partir da expectativa dos excluídos. Infelizmente, no Brasil, o Evangelho se tornou uma expectativa dos ricos, uma expectativa da sociedade cis-hétero normativa, da sociedade branquicista. E o Dietrich Bonhoeffer ele já invoca lá na sua teologia, lá em pleno nazifascismo. Ele diz, é preciso aprender a ler o Evangelho a partir da expectativa dos excluídos, dos que estão sob suspeita, dos maltratados, dos destituídos de poder, dos oprimidos, dos escarnecidos, em suma, dos sofredores. Temos que olhar as pessoas por aquilo que elas sofrem. A única relação fecunda com as pessoas, especialmente com as fracas, é o amor. Isto é, a vontade de ter comunhão com elas. Eu falei isso na minha entrevista com a psicanalista trans. A gente está aqui, eu estou fazendo uma série de entrevistas nesse mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, né? E na minha entrevista eu invoquei exatamente isso. Joana estava lá participando. Você participou também, Oswaldo? Eu não sei se você... Não, né? Eu entrevistei essa semana, sexta-feira agora eu vou entrevistar outra mulher trans, né? Dando visibilidade a esse mês, que é o mês da visibilidade trans. Eu convidei algumas pessoas a quem eu estou entrevistando para falar de suas lutas, de suas vivências dentro de um país que mais mata corpos trans no mundo, pelo 13º ano seguido. Nós somos o país número 1 no mundo, né? Mais do que o Talibã, mais do que os países muçulmanos. Nós somos o país que mais mata os corpos travestis e transexuais no mundo. E detalhe, né? Os que matam esses corpos são os mesmos que abrem as portas dos carros à noite para ter esses corpos. Inclusive, a gente falou isso na nossa live, né? Os homens que fecham a porta do emprego de dia são os que abrem a porta do carro à noite. Os conservadores, os cidadãos de bem, né? Por aí, essa galera.
Então, veja bem que o Bonhoeffer ele vai dizer que a única relação fecunda com essas pessoas, os excluídos, é o amor. Mas que amor? Aquele amor que diz assim, eu amo você, mas você tem que deixar de ser gay. Né? Que normalmente é o diálogo religioso. Não, eu amo todos os gays, desde que eles deixem de ser gays. Né? Eu amo os negros, inclusive eu tenho uma empregada que é preta. Não é esse amor. Não é disso que o Dietrich Bonhoeffer invoca. Ele fala que é o amor que faz com que eu tenha desejo. Olha que coisa forte. Desejo de comungar com elas. A palavra comunhão é sentar-se à mesa e comer pão. É isso. É o amor que faz com que eu conviva com essas pessoas. Entende? Que eu normalize esses corpos excluídos. É esse amor que ele invoca. Ser solidário significa entrar na dimensão das suas dores. Esse é o evangelho que o Dietrich Bonhoeffer invoca. Esse é o evangelho que o evangelista lucano implica com Jesus. Um Deus que entra nas nossas dores, que participa do nosso sofrimento, porque não está alheio à nossa história. Da mesma forma que ele faz, ele convoca que o seu povo também participe nas dores. E também tenha vontade de comunhão. Por isso é um Jesus que come com os pobres. Por isso é um Jesus que abraça os leprosos. Por isso é um Jesus cercado de excluídos. Por isso é um Jesus que para tudo para ouvir uma mulher cirofenícia. Porque não é um Jesus alheio, mas é um Jesus que convive. É um Jesus que vira para os discípulos e fala, dá pão para eles porque eles estão com fome. E convida todos eles a sentarem ali e a comerem juntos. Comer juntos é comungar. Isso é comunhão. Isso é a comunhão que o Dietrich Bonhoeffer invoca. O sentido da reflexão de Bonhoeffer perpassa os textos bíblicos que fundamentam teologicamente a mensagem. Entende? Existem aqui nesse capítulo que a gente leu duas mulheres que se encontram e se visitam em sua gravidez. E o pai de uma dessas crianças, que é Zacarias, que percebe que das pessoas sofredoras suscita conhecimento e salvação. Duas mulheres grávidas que se encontram. Entende? Duas mulheres grávidas que se encontram. Quando a gente fala desse encontro, a gente vai falar do lugar. O lugar onde os acontecimentos surgem, né? Por exemplo, o ambiente é a casa, não é o templo. Não foi no templo, foi na casa. O que mostra que o lugar de habitação de Deus é a casa. É o que Jesus fala para o endemoniado de Gadara. Senhor, quero te adorar. Em qual templo? Jesus fala, volta para casa, filho. É casa. Entende? É o princípio da lei antimanicomial. É o lugar do sujeito, não é no manicômio. É na casa. Onde eu cuido desse sujeito que eu não sei como lidar com ele? Aprenda. Aprenda a falar com ele. Porque é o que Jesus faz com o endemoniado de Gadara. Aprende a dialogar com ele. Mas como é que eu posso dialogar com alguém se eu amarro, se eu sou agressivo, se eu sou violento? A lógica de Jesus tira a corrente, eu quero conversar com ele, tira a corrente. E deixa a gente aqui sozinho. Mas, Senhor, ele é perigoso, eu sei. Mas é que tem uma outra coisa mais perigosa do que a violência, é o amor. O amor cura. Entende? Se eles estão armados, a gente vai amado. Inclusive, essa foi a fala que permeou todo o nosso processo nesse período de nazifascismo, né? Amai-vos uns aos outros. Eles falavam amai-vos uns aos outros. E a gente falava amai-vos uns aos outros. O amor. Eles vêm com arma, a gente vai com amor. Fala, Joana. Então, você falando isso, né, da luta antimanicomial. E aí eu lembrei, né, de uma experiência que eu tive lá na graduação, quando a gente foi visitar uma residência terapêutica.
E aí a psicóloga que apresentou a gente lá a casa e abriu a porta da casa para a gente, que a residência terapêutica, né, é aqueles que as famílias não quiseram depois do fechamento dos manicômios, né? Sim. E aí existem essas residências terapêuticas para acolher essas pessoas, que acolheu essas pessoas. E aí a psicóloga apresentou para a gente lá. Quando eu cheguei, né, teve um dos usuários da casa que me abraçou e foi aquele afeto de carinho, né, com todo mundo. E aí ela chamou a gente e falou assim, sabe esse, né, que oferece tanto amor? Ele era o mais perigoso lá no Que manicômio. coisa linda, né, de se ouvir isso. Esse aí era o mais Que perigoso. era fechado em jaula. Ele vivia enjaulado, de tão perigoso que ele era. E aí ela falou exatamente isso. A gente ofereceu amor. A gente deu amor E o amor cura. e o amor curou. Não tem o que falar, entende? Vai contra-argumentar como? O amor cura. Eu tenho o privilégio de ter um amigo hoje que caminha comigo e eu tenho o privilégio de chamá-lo de psicanalista, hoje ele atua como psicanalista, que eu conheci usuário de drogas dentro de um espaço de crack, os famosos Cracolândia, alguns anos atrás, numa condição animalesca total. Hoje tem família e atua como psicanalista. E, gente, isso é, sabe? Ele falou assim pra mim, meu sonho era ser igual a você. Eu falei assim, você pode ser melhor. Aí ele, como assim? Eu falei, você pode ser você. Vamos resgatar esse você aí que tá perdido. E hoje eu chamo de amigo, frequenta a minha casa. Entende? Eu me emociono quando eu falo isso, porque isso é o evangelho, que resgata no sujeito aquilo que é do sujeito e que tá perdido. Aquilo que Jesus fala assim, ó, estava perdido e foi achado. Entende? Estava perdido e foi achado. Esse também é filho de Deus. É isso. Então esse texto, ele não acontece em qualquer lugar. Ele acontece em casa. O lugar onde Deus habita é a casa. Sabe? Não é aqui, não é nesse templo. Olha Jesus falando. Senhor, em qual templo? Gerizim ou Jerusalém? Ele falou, nem Gerizim e nem Jerusalém. É na casa. É andando com seus filhos. Eu aprendi alguns anos atrás que a melhor forma de você ensinar o amor, o respeito aos seus filhos é você respeitando a mãe deles. Eu aprendi isso alguns anos atrás. Um senhor de 70 e poucos anos falou isso para mim, já falecido. Ele falou assim, meu filho, era um português, ele disse assim, seu Mário, meu filho, a melhor forma de você ensinar os seus filhos a respeitar os outros é você respeitar a mãe deles. E a melhor forma de você ensinar os seus filhos a amar é você amando eles. E pronto. É dentro de casa. É lá no Gênesis, é lá no Êxodo, falando, ensina o teu filho andando com ele, comendo com ele, deitando com ele, dormindo com ele. Ou seja, em casa. É em casa. O problema é que em casa a gente é tudo. A gente é o racista, o misógino, o fascista, a gente é tudo. E na rua a gente quer botar a identidade, colocar a máscara. Aí não dá certo. Casa é o lugar onde você é quem você é, mas transformado por uma coisa melhor, intimada a se tornar algo melhor. É por isso que Dorothy, com seus sapatinhos de rubi, quando queria ficar lá em Oz, chegou o momento que o mágico falou para ela, tá na hora de você voltar para o melhor lugar deste mundo. E ela fala, e qual é o melhor lugar deste mundo? Ele, Dorothy, o melhor lugar deste mundo é a nossa casa. Tá lá, no Mágico de Oz. Que, aliás, o Freud gostava muito, né? O Mágico de Oz. É o Mágico de Oz. Não há melhor lugar do que a nossa casa. Agora, casa não é a parede. Casa é o lugar de acolhida.
Casa é o lugar onde você é aceito como você é e motivado a se tornar melhor. Isso é casa. Entende? Havia 2 irmãos. Um quis voltar para casa. O outro nunca se sentiu em casa. Tá lá. Porque quem busca a coisa só para si, ainda que esteja dentro de casa, não se sente parte de casa. Agora, quem enxerga o amor do pai, mesmo distante, deseja voltar para casa. Olha a diferença. Então, quando o Maria entra na casa de Zacarias, que isso é interessante, lembra que eu falei com vocês da dualidade em Lucas? Maria entra na casa de Zacarias, mas ela saúda Isabel. Ela não saúda Zacarias. Ela entra na casa de Zacarias, olha o homem de novo aí. Logo, Lucas joga a mulher como protagonista de novo. Ela entra na casa de Zacarias e ela saúda Isabel. Né? Zacarias ainda está mudo devido à incredulidade. A casa da família amiga, que de certa forma passa por uma situação parecida, representa um espaço seguro para a jovem Maria, já que Isabel tem mais experiência de vida, de barriga, porque Isabel já está grávida no 6º mês. Maria acabou de estar grávida, né? Então, a forma como Isabel recebe a amiga é fundamental para o segmento do diálogo da visita. Olha como é que Isabel fala para Maria. Se alegre! Alegre-se! A fala de Isabel é tão forte que o menino na barriga de Maria se estremece. Está o texto dizendo. Até o menino na barriga estremece. Porque ela está com medo. Ela lembra o texto que ela se apresenta como virgem? Ela diz, olha, eu não tive relação com meu marido. Como é que eu posso estar grávida? E aí, a primeira mulher que ela vai ver é Isabel, uma mulher mais velha. Ela está com medo de ser recriminada, ela está com medo de ser excluída, ela está com medo do dedo que aponta. Só que quando ela chega, ela não tem o dedo que aponta, ela tem a mão que abraça. Isabel olha para ela e fala, se alegra, pois o que está dentro de você é a salvação. Então, não há em Isabel recriminação. Há em Isabel aconchego. Há em Isabel o que na filosofia feminista chama-se sororidade. É isso que acontece entre Maria e Isabel. Não o apontamento do dedo, coisa feia, em quem é o pai dessa criança. Não tem o apontamento do dedo. O que tem é a sororidade. O que tem é uma mulher mais velha, tanto na idade quanto na gravidez, que vira para essa mais nova e fala, fique feliz, o que você tem é sagrado. Só aqui, Oswaldo, a gente podia fazer um sermão aqui, Jonas, só aqui. Quantas mulheres se sentiram afastadas da família, da igreja, dos seus espaços religiosos, porque se viram grávidas, sem o pai? Que é o caso de Maria, não tem pai. Entende? Quantas mulheres se viram isoladas da sociedade, isoladas da sua família, isoladas do seu espaço religioso, porque se viram grávidas, se viram sozinhas. Cadê essas outras mulheres para acolher? Fala, Oswaldo. Esse amor que a gente fala, que você está falando aí, eu estou pensando, é um amor à falta? Porque ele traça de um jeito... Né, eu fiquei pensando, o amor é dar aquilo que não se tem para quem não é. Então, mas você falando me trouxe uma ideia de que é um amor que é uma falta, né? E a falta aponta para onde? Cuidado. A falta sempre aponta para o objeto A, né? Para o desejo. Para o desejo. É isso aí, é exatamente isso. Também. É o amor que aponta a falta. O amor que aponta a incompletude. O amor que aponta para o real. A mulher chega grávida, é a falta da... como posso falar? Ela está grávida, não sabe quem é o pai. Ela aponta a falta, algo fora daquele tempo, né? E você ama aquilo, né? Tá tudo bem, né? Você pode ver, né? Vem aqui, né? Exatamente. É uma fineza assim muito interessante. É muito interessante. E tem a coisa da sororidade, né? Uma mulher que além de ser mais velha,
E já está no 6º mês, então ela diz assim, fique tranquila. Eu sei o que está acontecendo com o seu corpo. Eu sei das transformações que você está passando. Eu passei por Eu isso amo que também. você é. Entende? Eu amo O que que você você é. é, Se é assim, tá exatamente. ok. A sororidade é isso, né? E talvez até numa implicação mais forte, se a gente for trazer também o conceito da professora Vilma Piedade, quando ela fala da dororidade. Porque se há a sororidade, Vilma Piedade fala da dororidade. O que é a dororidade? É a mulher que se aproxima da outra pela dor. Eu conheço a sua dor. Porque a sororidade, ela é muito presente nas mulheres brancas. Mas a sororidade não abraça as mulheres pretas. Não abraça as mulheres pobres. Não abraça as mulheres trans. Não abraça as excluídas. Então a gente vai falar de mulheridades, que é para além da coisa mulher biológica. Quando você fala de mulheridade, você vai para além da identidade. Você fala dessas outras dores. Você não fala mais dessas que são portadoras de útero ou dessas que são mulheres porque menstruam. Mas você fala de mulheres que estão se reconstruindo nessa própria condição de ser mulher. No processo de transformação o tempo todo. E aí a dororidade eu conheço a sua dor. Eu sei o que você está passando, porque eu também vivi isso. Eu conheço a sua dor. É o amor, e o que Deus propõe não é o que está fora vem para dentro. Até pode acontecer, mas é o amor que propõe uma criação. Sim. Né? Algo novo. Não, ele está fora, vamos colocar ele dentro. E a gente vai falar exatamente desse algo novo. Porque o texto de Lucas está exatamente representando duas regiões e duas tradições diferentes. A mulher da Galileia e sacerdote de Jerusalém, morador das montanhas de Judá. E Maria, que vem da região fértil da Galileia. Zacarias e Isabel, das montanhas de Judá. Maria é virgem jovem. Isabel é estéril e idosa. Maria tem potencialidades para ser mãe. Isabel não. Entende? São duas representações ali que Lucas está brincando com essa metáfora, né? Zacarias e Maria, que representam essas duas regiões e tradições diferentes, né? A Maria, a mulher da Galileia, e Zacarias, o sacerdote de Jerusalém. Maria, a mulher da Galileia, Zacarias, o sacerdote de Jerusalém. Maria, a mulher nova, que representa a nova aliança. Zacarias, o homem que representa o antigo, o sacerdócio. Isabel, a mulher idosa, a mulher velha, quer dizer, aquela que ainda representa esses lugares que é a montanha de Judá. Isabel representa a montanha de Judá, né? Então a vontade divina ela vai permeando, ela vai costurando essa concha de retalhos. Porque é isso, é isso que a fé propõe. A fé é uma concha de retalhos. Entende? Porque a vida é uma concha de retalhos. A vida é essa construção, como você falou, que é muito fantástico. Não é desmancha tudo e vamos fazer outra coisa. Não, não. Trabalha com isso que tem. Com essa concha de retalhos. Né? Aliás, essa metáfora da concha de retalhos, ela é muito utilizada entre as bordadeiras, né? É muito utilizada, inclusive, nas oficinas que trabalha com reestruturação de vidas, né? Essa construção, na arte terapia, se trabalha muito essa metodologia da concha de retalhos, onde cada pessoa fabrica o seu retalho e depois se faz uma concha com todos esses retalhos que cada um traz. Cada retalho é uma história. E o evangelho não é abrir mão da sua história. O evangelho é vamos construir alguma coisa com isso. Mas, Senhor, eu só tenho dores. Vamos construir alguma coisa com essas dores. Vamos construir alguma coisa com esse sofrimento. Vamos construir alguma coisa com essa sua história. Entende? Com essa sua história. Eu me lembro que uma das coisas que eu disse para esse meu amigo, que ele falou assim, será que um dia eu vou conseguir ser terapeuta? Eu falei, claro que vai. E você vai ter muito mais materialidade do que eu, porque você viveu isso. Entende? Olha a diferença entre eu que digo para alguém e falo, cara, você tem condição de sair daí. Para alguém que diz, eu estive aí. Você tem muito mais materialidade. Tanto é que hoje, quando eu recebo algumas pessoas que me procuram, né, para atendimento e essas pessoas são atravessadas pela dependência química, é para ele que eu mando.
Falei, meu amigo, tem mais uma pessoa aqui, dependência química é contigo mesmo. Não, Jairo, você até falei, não. Foi você que Deus levantou para trabalhar com essas pessoas. Então é você que vai abraçar essas pessoas. Por quê? Porque você viveu isso aí. A tua história, que até então era uma história de dor, sofrimento e vergonha, agora é uma história potencializada, olha o que você falou, pelo desejo, para restaurar desejos perdidos. É disso. Entende? Era muito fácil para Deus que Jesus viesse de qualquer família rica. Mas não. Tem que ser pobre, que é para resgatar o pobre desse lugar. Dá a ele dignidade. É o que a gente vai chamar de marcadores sociais. A sociedade nos ensina a termos vergonha dos nossos marcadores sociais. Eu, durante muito tempo, tive vergonha de ser nordestino no Sudeste, vergonha de ser de família preta, vergonha de ser periférico, vergonha de ser pobre, até aprender que essas coisas são os meus marcadores sociais. Então eu aprendo com a Conceição Evaristo a fazer escrevivência, a pegar essas vivências e fazer disso uma narrativa, uma escrita, onde isso que me envergonhava agora me potencializa. Isso é o movimento profético. Quando o profeta Isaías diz, a partir das vossas dores, ele vai escrever uma nova história. Então, não é você abandonar, não é você deixar de ser quem você é, não é isso. É descobrir quem você é, mesmo apesar de tudo isso, mesmo apesar de todas essas dores. Quem você é? Aí, quando ele cura lá o homem há 38 anos lá na beira do tanque, ele diz, mas assim, me leva a tua cama, né? Para você lembrar. A gente vai chegar ainda nessa passagem aí, que também é outra passagem fantástica. Então, o contexto nos mostra diferentes formas de visita, né? Uma é a visita de Deus através do anjo. Assim como na experiência da libertação do povo de Israel no Êxodo, Deus desce, se aproxima e procura o seu povo. Agora, são duas mulheres, os sujeitos de diálogo com Deus. Se lá Deus falava com os homens, em Lucas, Deus fala com as mulheres, e com duas mulheres. Tu vê a potência desse texto, Oswaldo? Tu vê a riqueza desse texto? Na nova aliança, é com as mulheres que Deus fala. Porque elas são excluídas. Porque elas não fazem parte. É delas. É com elas que Deus fala. Maria Isabel representa os segmentos oprimidos, discriminados. Discriminados pela idade, discriminados pela idade, pelo gênero e pela classe social. Cara, isso aqui é lindo demais. Isso aqui faz a gente chorar. Deus reconstrói a história a partir da exclusão daquelas que eram marcadas pelo gênero, porque eram mulheres, pela idade, porque são velhas, estéreis, e pela classe social, porque são pobres. É com elas que Deus estabelece o reino de Deus. Entende? Não é pelo pacto narcísico. Não é. O evangelho que está aí hoje é o evangelho do pacto narcísico. Do pacto com o capitalismo. Daquele que pode pagar. Que tem alguma coisa para perder. Não é esse o evangelho. Entende? Essas mulheres é a porção escolhida para a visita de Deus. A visita divina compartilhada. Uma visita para falar, e uma visita a outra para falar da sua experiência de ser bendita. Né? Nós poderíamos ver Maria e Isabel como mulheres que se procuram e se apoiam mutuamente em seus processos de gestação complicadas. Uma é idosa e está grávida, a outra é virgem e está grávida. Duas gestações complexas. Olha a história, como é que ela é construída de complexidades. Essa história de Jesus. Duas posições, inclusive, que poderiam ser rivais. Né? Uma pode ter filhos, mas está em situação complicada. Aqui se fala de uma virgem que está grávida. E a outra, velha e estéril. Diante disso, que se ressalta no texto é o contraponto ao modelo de competição, de disputa entre mulheres, promovida pela sociedade patriarcal. E aí o Lucas dá uma porrada nesse movimento patriarcal que cria disputa entre mulheres e diz:
Duas mulheres que tinham tudo para ser inimigas. Porque Isabel é velha, estéril, mas é casada. Maria é solteira. E o filho que ela tem não tem pai. O que o patriarcado faz com essas mulheres? Coloca essas mulheres em campos opositores. Olha, uma mulher solteira e uma mulher casada. Tu tem noção da complexidade disso? Aqui do lado nós temos uma mulher solteira e grávida, do outro lado nós temos uma mulher casada. Gente, qualquer espaço religioso, quando a mulher casada se divorcia, ela é isolada automaticamente do seu grupo de mulheres casadas. Nas igrejas religiosas, outro dia eu estava falando com um amigo, eu quando era adolescente, eu fui de uma igreja, nós tínhamos uma mulher de quase 40 anos que sentava no banco dos jovens, porque ela não era casada. Em contrapartida, as meninas de 17, 18 anos se casavam, já saía do grupo dos jovens e sentava no grupo das mulheres, porque era casada. A igreja separava as mulheres entre casadas e solteiros. De tal maneira que uma não podia pertencer ao grupo da outra. As solteiras não podiam pertencer ao grupo das casadas para que não fossem cobiçadas pelos maridos dessas. Entende? Mas a rivalidade entre mulheres que a igreja colocava. Isso não mudou, não. Claro que não. Tanto é que a igreja, ainda hoje a igreja tem Ministério da Criança, Ministério do Bebê, Ministério da Criança, do Adolescente, das mulheres, dos jovens, dos homens, dos idosos, mas não tem Ministério para os divorciados. Esses não existem dentro da igreja. Não existe. Nenhuma igreja tem Ministério dos Divorciados. Tem? Não tem. E o divorciado não volta para o banco dos jovens. Porque já passou pela experiência da sexualidade. Entende? Então assim, o patriarcado... A Ébora falou que é o Ministério dos Excluídos. Ótimo, Ébora. É o Ministério dos Excluídos. Então, assim, você tem esse grupo que o patriarcado coloca dentro da rivalidade. Tu tá nesse lugar, Ébora? O patriarcado coloca nessa rivalidade. Do lado as mulheres solteiras, cobiçadas, do outro lado as casadas, que precisam prender os seus maridos. Aí Lucas pega e coloca essas duas mulheres, a solteira visitando a casada, sabe? Recebendo dessa casada a palavra de aconselhamento, de aconchego, de cuidado e de carinho. Fique tranquila. O que está dentro de você é o reino de Deus. Fique tranquila. É disso, gente. A gente podia parar aqui. Isso é forte demais. Essa ruptura da competição que o Lucas traz. Uma forma de contrapor o mundo patriarcal que promove aí a competição entre as mulheres. Lucas invoca a vivência da sororidade, que é definida como a aliança, a coalizão entre mulheres, que significa a transgressão política a essa organização patriarcal masculina. Lucas registra uma transgressão política. O ato de Maria visitar Isabel é uma transgressão política contra o patriarcado. E qual é a presença do patriarcado ali? O homem está mudo. Ele não fala. O único homem presente não fala. Porque foi emudecido por Deus. Entende? A experiência de tornar-se sujeito, ela é vivida como processo, vai dizer Lacan. É nesse processo de constantes mudanças que se constrói a identidade dos homens e das mulheres, né? Essa constante transformação de ir moldando a realidade, se adaptando ao contexto, que faz com que as pessoas se tornem sujeitos protagonistas. Então, esses sujeitos protagonistas são sujeitos que construíram a sua própria identidade. Para além, inclusive, desses corpos binários. Pessoas que se construíram a partir da sua identidade, a partir das suas vivências, a partir das suas experiências, a partir desses lugares, né? E aí você tem uma conversa com o sagrado, né? E isso é fantástico que Lucas introduz. Você tem Maria conversando com o anjo, e você tem
ela fazendo isso sem a intervenção de nenhuma instituição. Não tem a igreja, não tem o sacerdote, não tem o profeta, não tem ninguém ali. É o anjo e Maria, Maria e o anjo. Essa fala de Lucas é fantástico. Deus rompe com o templo e fala direto com a mulher. Sabe? A mulher, Maria, mulher, dialoga com Deus, sem a intermediação dos sacerdotes, dos profetas, da igreja. A prova de que a palavra de Cristo pode acontecer. Isabel, parente idosa de Maria, está grávida. Aquela chamada de idosa de estéril já está no 6º mês de gravidez. E aí a Maria profere a sua palavra. Eu sou uma serva do Senhor. Aconteça em mim conforme a sua palavra. E aí ela expressa o desejo de que aconteça nela as palavras de Deus. É a partir de uma leitura que busca essa experiência das mulheres em seu cotidiano, né? O poder da palavra, de dizer a si mesmo e ao mundo, pode ser ressaltado como aspecto libertador presente no texto. A libertação almejada e lutada, o acesso ao pão nosso de cada dia, não significa só a necessidade da partilha dos recursos e bens materiais. Na vida das mulheres oprimidas, discriminadas, o direito da palavra, o direito de pronunciar sua opinião, o seu desejo, os seus sonhos, faz parte de tudo que pertence ao sustento e à necessidade da vida. Quando Jesus invoca o pão nosso de cada dia, não era só o pão no sentido de comer, mas tudo aquilo que faz parte da necessidade para que haja de fato uma vida em potência, inclusive o direito de sonhar, inclusive o direito de ser sujeito, de falar e de manifestar o seu desejo. É a partir do encontro de Maria com Isabel que Maria finalmente vai poder dizer: eu estou aqui e se cumpre em mim então a vontade do Senhor. Porque Isabel acolhe, sabe? A partir da solidariedade de uma mulher com outra. Maria, ela se perturba com o acontecimento com o anjo, igual Zacarias. Só que, enquanto Zacarias é tomado pelo medo, Maria é tomado pela significação intrigante das palavras. Antes que Maria, né, quando questiona o anjo, e ela questiona da mesma forma de Zacarias, como será isso? Maria recebe a explicação do anjo. Zacarias é emudecido porque não acredita. Maria fica maravilhada. Essa palavra introduz uma discussão teológica, né, entre Maria e o enviado de Deus. O encontro está nos moldes de um chamado profético. Ela não é chamada para ser profetisa. A sua tarefa é ser mãe. Seria possível uma interpretação não convencional também na maternidade? Se no mundo patriarcal a maternidade é meritória, e só com ela as mulheres adquirem valor e dignidade, aqui Lucas faz uma contraproposta, fazendo do ser mãe uma tarefa profética. Em Lucas, a maternidade ela tem um outro propósito, que não é só uma reafirmação do masculino, porque até então a mulher procria a partir de um homem. Em Lucas, quando ele coloca eu sou virgem, não tem um homem. A maternidade é o ato profético em si, porque o que Maria tem é o que o profeta tem. E o que o profeta tem? A palavra. E o que Maria tem? A palavra que se faz carne. A maternidade de Maria ressignifica a maternidade de Eva, porque se lá em Eva a maternidade é a maternidade com dores por consequência do pecado, em Maria a maternidade é o ato profético que trará a vida. O que acaba ressignificando as dores. O que a mulher tem agora é o verbo. O que ela tem agora é algo que lhe dá dignidade e valor. Então, se lá atrás a maternidade era algo que fazia parte da vergonha de ter sido expulso do paraíso, a partir de Maria, a maternidade é ressignificada para uma coisa que dá à mulher dignidade e valor. O que ela tem dentro de si é a vida. E não uma vida qualquer, é uma vida profética. Né? Então, assim, essa hipótese adquire fundamento
se ligarmos esse momento ao cântico que a própria Maria vai cantar, onde a palavra dela é uma clara denúncia da opressão e um anúncio da intervenção libertadora de Deus. Isabel é outra a pronunciar palavras de profundo significado. Antes de oferecer ou desejar a bênção, ela reconhece em Maria a bendita entre as mulheres. Na fala de Isabel está presente mais uma palavra que expressa a alegria do encontro. Bem-aventurada a que creu. A palavra só pode ser proferida se existir espaço que a permite. Dizer assim ao mundo, dar significado e nome às experiências vividas, só tem sentido se houver pessoas com as quais compartilhar a vivência. É nesse sentido que se entrelaça o poder de ouvir, sem intermediários, de falar, de dizer os sentimentos, pronunciar e verbalizar a sua concepção de mundo, ou seja, a palavra, com o espaço e o cultivo da amizade que se dá no encontro nas diferentes formas de visita. Porque se em Maria você tem a palavra, se em Isabel você tem o profeta, né? Nas mulheres você tem o direito à palavra, o direito à fala, o direito do canto, o direito de serem protagonistas no reino de Deus. A partir daí nunca mais se poderá silenciar uma mulher. É isso que Lucas está dizendo. A partir daqui, não dá mais para silenciar as mulheres. Elas, né, são portadoras da palavra. O significante Maria, ou seja, aquela que traz dentro de si, aquela que está grávida de palavras. Olha isso, o Oswaldo. Grávida de palavras. O que é isso? É a maiêutica aristotélica. É aquela que está grávida de palavras. A maiêutica, o que era? Era o ato de parir ideias. O que o texto está dizendo? Maria está grávida. E grávida de quê? Da palavra. Mas não uma palavra qualquer. Uma palavra que liberta, uma palavra que produz vida. Uma palavra produtora do desejo. Em Maria, se lá em Eva é a mulher grávida da vergonha, em Maria é a mulher grávida de vida. É a mulher grávida de palavra, de sonho, de desejos. A partir de Maria, todas as mulheres estão grávidas de palavra, de sonhos e de desejos. É isso que o texto diz. Hoje parecia até um sermão do culto das mulheres. Mas é disso, gente. É disso que a palavra está falando. Eu fiquei imaginando aqui um culto com a participação das mulheres. Não é? Nós, as mulheres que estamos aqui reunidas, porque hoje está eu e o Oswaldo. Nós estamos representando as mulheres aqui, Oswaldo. Né? Nós que estamos grávidos, né? É isso. A maiêutica aristotélica nada mais era do que isso, né? A maiêutica platônica, né? Quando Platão evoca a maiêutica, quando Sócrates invoca a maiêutica, quando Aristóteles invoca a maiêutica, o que era a maiêutica? Era o ato de parir ideias. É disso. Precisamos estar grávidos. Mais de quê? Da palavra. Mas que palavra? Uma palavra qualquer? Não. A palavra ação, como diz o Paulo Freire. Como é que a gente amarra de novo? A palavra ação. Não é uma palavra qualquer. Não é uma palavra solta ao vento. Mas uma palavra que produz ato. Uma palavra que produz ação. A palavra que é ato. O ato que faz ação, né? O dito é um ato pelo ato de ser dito. É disso. Ai, essas coisas que me empolgam quando olho já passou do horário, né? Nem sei que horas são. Aí, meia-noite. Bom, eu vou terminar porque meia-noite a fada madrinha perde a magia, né? A carruagem volta a ser abóbora, o cavalo volta a ser ratos. Olha o que a Evelyn colocou aí, faz o apelo. Não, eu tenho que parar agora porque meia-noite acaba toda a magia. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa, Oswaldo? Maria. Quer aceitar Jesus, Ébora? Edissandra, Joana. Beijos, queridos. E até o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, a gente continua a partir do versículo 39. Aí a gente termina o capítulo 1 e aí a gente já está pronto para ir para o capítulo 2. Olha que tem muita coisa. A gente nem saiu da primeira parte do capítulo 1 ainda. Tem coisa, tem caminhada boa para a gente fazer. Muito obrigado pela companhia de vocês. Começa num apelo, Jairo. Aqui é diferente.
Aqui a gente pergunta quem quer deixar de ser o que está sendo. Quem quer se desviar? Maravilha, maravilha.